Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado para abençoar. Graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live deixando seu like, os comentários, os corações, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando a sua manifestação. Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora, escreva aí assim. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de bênção e de excelência na presença do Senhor. Vamos à palavra do Senhor agora. Primeiramente, o nosso endereço aqui no YouTube é o Clóvis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Tá ok? Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Hoje, profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler o texto e faremos algumas observações. Talvez nós precisemos de 3 ou 4 encontros para conversarmos sobre este capítulo 53. Muitos estudiosos chamam esse capítulo de o Evangelho de Isaías. Muitos dão este título para este capítulo 53. Vamos ler o texto e depois fazer algumas observações. Tá bom assim? O texto diz assim: quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O texto é fenomenal. Muitos estudiosos, então, têm chamado este capítulo de Evangelho segundo Isaías, porque nenhum outro texto do Antigo Testamento descreve com tanta eloquência ou profundidade a obra redentora do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que Isaías vem construindo desde lá, o capítulo 40, converge para este momento. O tema central, portanto, aqui é: o servo sofre em lugar de todos nós, de todos os pecadores, para trazer a esses pecadores perdão e justificação. Este Isaías, capítulo 53, então, tem como tema o servo sofredor que levou sobre si as nossas iniquidades. A verdade central destes 12 versículos aqui é: o servo do Senhor sofre voluntariamente para carregar e levar o pecado de todos nós
e nos reconciliar com Deus. O problema que a gente pode destacar aqui, o possível problema que a gente pode destacar aqui, é que o homem rejeita o servo porque espera outras coisas, poder, glória, visibilidade, salvação sem arrependimento, salvação sem mudança de mente, salvação sem arrependimento. Nós terminamos o capítulo 52 dizendo que muitos se admirarão dele. Nós conversamos ontem que o sofrimento do Messias, do servo do Senhor, é para a salvação de todos. Agora o Isaías explica aqui o porquê. O servo não será reconhecido. É isso que quer dizer, ele é desfigurado. O servo será rejeitado, o servo sofrerá e, por fim, o servo do Senhor, o Messias, morrerá. Isso em seu lugar, em meu lugar, em lugar da humanidade. Exatamente através desse sofrimento, Deus realizará a maior obra, a maior expressão da sabedoria de Deus está nisso aqui, o Messias que sofre, o Messias que se entrega. O que parece derrota se tornou em vitória. O que parece fraqueza revelará o poder de Deus. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus. A gente poderia falar assim, o trovejar de Deus é o poder de Deus. A gente poderia falar assim, o relampejar de Deus é o poder de Deus. A gente poderia falar assim, olha, as complexidades da atmosfera, as complexidades do universo é o poder de Deus. Mas não. Não, Deus fala que o poder de Deus é o Evangelho. É esse Messias sofredor entregue por você e por mim, por toda a humanidade, que é o poder de Deus. Você concorda comigo que Deus poderia bradar e abalar todo o universo? Isso seria o poder de Deus ou não? Pois não, ele prefere então fazer uma obra, ele prefere então fazer um sacrifício, dar um presente. O próprio filho dele morto em nosso lugar. O filho dele sofrendo em nosso lugar. Agora, se Deus quisesse mostrar força, meus irmãos, fala para mim, se o Senhor Deus quisesse demonstrar poder bélico, potência bélica, era só ele dar um brado, fala para mim. E não seria novidade, nós temos um Egito que virou pó, quando Deus resolveu falar. Nós temos o povo de Israel no deserto pedindo para Moisés falar no lugar de Deus, porque Deus falar lá no Monte Sinai fazia com que o monte, ou fez com que o monte fumegasse. Então, se Deus quisesse demonstrar poderio bélico, potência bélica, era só dar um brado. Ou então, como diz o Apocalipse, era só fazer acontecer o Apocalipse agora. O Apocalipse diz que o anjo de Deus colocou um pé na terra e um pé sobre o mar. Imagina o tamanho dessa personagem. Um anjo que põe um pé na terra e outro pé no mar. Imagina o tamanho dessa criatura. Então, se Deus quisesse impressionar, gente, do nosso jeito, impressionar a gente a partir das nossas impressões, era só bradar, era só relampejar. Mas aí não. Ele resolve se entregar. Se entregar, usar o símbolo de maior vergonha que existia na época, que era a morte por cruz, ele resolve fazer isso. Parece que isso é para colocar os nossos neurônios em parafuso. Que nós gostamos muito disso. A gente segue rapidamente qualquer um que demonstra grande potência, qualquer um que venha demonstrar grande poderio. Então eu encerro a nossa conversa aqui dizendo: foi por nós, foi por mim, foi por ti, foi por nós, foi pela humanidade que ele se entregou. O Evangelho do profeta Isaías, o Evangelho do profeta Isaías, Deus morrendo no nosso lugar, Deus se entregando para a salvação de todos nós, Deus
resolveu, decidiu salvar você, salvar a mim dessa maneira. Pense um pouco nessa manhã. Até quando a gente vai ficar negociando a nossa entrega? Até quando eu e você ficaremos negociando a nossa entrega? A nossa rendição ao Senhor Deus? O que mais Ele tem que fazer para que nós nos rendamos a Ele? Do que mais que Ele tem que te convencer para que você se renda a Ele? Porque se você esperar a harmonia intelectual, não vai acontecer. Se nós estivermos esperando algum nexo, alguma coisa que faça sentido, não acontecerá. O que mais o Senhor Deus tem que fazer para a gente se render? Para nós nos rendermos a Ele. Para você se render a Ele. Pense nisso e se entregue ao Cordeiro de Deus, porque Ele se entregou por você. Primeiro Ele se entregou por você. Não fomos nós que o escolhemos. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu primeiro e se entregou por nós. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para que participem conosco também. Peço a vocês também que estejam orando por nós. As orações de um justo podem ir muito em seus efeitos. Não deixem de orar por nós. Peço a vocês também que colaborem com o nosso ministério financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco querendo fazê-lo. Vamos orar e encerrar o nosso encontro nessa manhã. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado pela sua palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.